Olá, meus irmãos, tudo bem? Conforme havíamos combinado, falado na última aula do discipulado, nós deixaremos essa pequena parte do fim dos tempos para a gente fazer uma experiência aí com uma videoaula, tá? Então vamos avançar nessa etapa. Fim dos tempos, eu acredito que é algo importante para o discípulo saber, tá? Porém, não é essencial para um curso de discipulado, por isso que eu resolvi fazer essa parte não presencial, até mesmo porque acabou faltando um pouco de tempo no nosso curso básico de discipulado de 4 semanas, tá? Então, a ideia dessa parte do fim dos tempos não é falar tudo sobre o fim dos tempos, mas dar uma ênfase naquilo que Jesus citou, né, baseado ali na informação no Evangelho segundo Marcos, tá? O primeiro ponto que eu queria abordar é sobre a questão dos falsos profetas. Jesus, ele diz lá em Marcos 13:6: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas, tá? Esse pessoal, o falso profeta, é um instrumento nas mãos de Satanás, tá? Muitas vezes a pessoa é um falso profeta e mal sabe que é falso profeta, né? De alguma maneira ele está sendo inspirado por Satanás a fazer uma mensagem que, no primeiro momento, parece ser vinda de Deus, mas na verdade ela é contrária à vontade de Deus na sua essência. Tá? Desde que Jesus nos trouxe a salvação e inaugurou a Igreja de Cristo na Terra, muitos falsos profetas têm aparecido e têm aumentado a cada vez mais, principalmente nessa época do final dos tempos. Tá? Eles são muito bons no seu discurso. Tá? Ela é carregada de alegorias, emoções, atrativos, neurolinguística, religiosidade. Eles usam muitos artifícios para balançar a gente e acaba tornando a mensagem de Deus muito confusa. E muitas pessoas vão seguindo esses falsos profetas, achando que aquilo é o caminho. E no final das contas, elas vão se distanciando cada vez mais de Deus. Tá? Então nós temos visto aí essa busca pelo eu, essa busca aí por ganhar dinheiro, por ser bem-sucedido, por receber as bênçãos de Deus sem precisar fazer nada em troca, sobre essa ideia aí de que estamos vivendo no período da graça, né, que não há mais nenhuma condenação, que uma vez salvo, sempre salvo, sempre salvo. Então, pessoal, é um monte de coisa que só confunde as pessoas e afastam elas de Deus. E o pior, né, aqueles que ainda não foram salvos, vendo toda essa confusão, acabam criando uma barreira contra o evangelho, tá? Então, Jesus alerta e fala para a gente tomar bastante cuidado, tá? De que maneira a gente pode tomar cuidado? Lembra lá nas cartas de Paulo, ele faz um elogio aos bereanos, porque Paulo deu todo um discurso a respeito de Jesus Cristo, falou tudo acerca da salvação, os bereanos ouviram tudo com atenção, foram nas escrituras e conferiram tudo aquilo que Paulo falou. E só então começaram a ouvi-lo, né? Porque checaram que tudo aquilo que ele falou a princípio estava de acordo com a palavra de Deus. E Paulo elogiou os bereanos porque fizeram isso. E muitos de nós não temos o hábito de ler a palavra de Deus. Como os discípulos, a gente precisa ter um contato muito grande com o Senhor através da oração e através da palavra de Deus. Nós só vamos ser enganados se a gente não conhecer a verdade. Você só compra um produto falsificado de maneira enganosa se você não conhece os detalhes do produto original. Quando você conhece os detalhes do produto original, ao comprar um produto que é falsificado, você vai perceber os detalhes. Nós temos que ler a palavra de Deus e ter uma vida de oração com o Senhor e pedir o poder do Espírito Santo, nos dando discernimento para a gente poder separar, né, o, a falsa mensagem da mensagem verdadeira, tá? Então isso aí vai ser umas características dos nossos dias, tá? E vamos ser bastante vigilantes contra isso. Um outro ponto que Jesus aborda é a questão de guerras, catástrofes e fomes. Porém, ele enfatiza que aquelas são as primeiras dores. Olha o que diz lá em Marcos 13. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Tá? Eu acredito sim que guerras, catástrofes e fome são como pré-avisos de Deus e um chamado para arrependimento. Nessa situação difícil, as pessoas tomam consciência de sua situação frágil e total dependência de Deus. Tá? Quando está tudo bem, tudo vivendo numa calmaria, numa paz relativa, as pessoas acham que elas não precisam de Deus. Elas acham que a sua vida pecaminosa ela é lucrativa, ela vale a pena.
E quando vem uma situação difícil como essas, né, de catástrofes, as pessoas são chamadas ao arrependimento. Então, desde a vinda de Jesus, da primeira vinda dele, né, da salvação que ele nos trouxe, da inauguração da igreja, isso tem sido uma rotina, né, no mundo. Porém, se vocês notarem e analisar a história, a frequência das guerras, catástrofes, fomes, pestes, ela tem aumentado cada vez mais, tá? Como se estivesse marcando um passo para o fim, tá? Então, o número de terremotos, furacões, ele tem aumentado a cada década, a cada ano, né? Num valor assim extremamente alto, né? As guerras, os conflitos, as mortes, as ameaças de guerras. Então, tudo isso são pré-avisos de que algo está errado e algo precisa corrigir, né? Jesus Cristo veio para nos trazer paz. Quando há guerra, é porque estamos longe de Jesus Cristo, nós estamos vivendo contra a mensagem dele ou longe da mensagem dele, tá? Outro ponto que Jesus aborda é perseguição ao evangelho, tá? E ele destaca que isso não é de todo ruim, pelo contrário, isso traz grandes oportunidades de evangelismo. E de fato a gente olha a história que conforme os cristãos iam morrendo, outros iam vindo, e a mensagem parece que ia ficando muito mais forte, ia ganhando um poder, uma autoridade muito alta. Lembra quando Jesus morreu na cruz? Um, um soldado, né, um oficial romano, se admirou e falou: Esse de fato é filho de Deus. Porque a maneira como ele morreu não era como todos os outros condenados na cruz haviam morrido, era diferente. Então, quando o cristão é perseguido, ele se comporta não como um criminoso é perseguido, mas como um santo de Deus é perseguido. Ele tem uma característica toda especial. E isso cria um peso de testemunha e de glória para aquela mensagem pregada muito maior. Então, olha o que o texto diz lá em Marcos 13, 9 e 10. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais, serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados. E falarão a eles sobre o Evangelho, pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Tá? E a gente vê que Paulo, por exemplo, ele pregou para boa parte do mundo, né, do mundo gentil, mas ele teve uma participação muito importante em evangelizar as autoridades. É um exemplo em Roma. Ele morreu em Roma e antes dele morrer em Roma, Deus teve um encontro com ele e falou que ele precisaria falar com a mesma autoridade, com a mesma intrepidez com que ele falou às nações, falar também em Roma, tá? Então ele acabou terminando a vida dele lá e tendo a oportunidade de falar com os governadores, tá? Então, a princípio a gente olha a perseguição como algo terrível para o povo de Deus, mas na verdade a perseguição é um instrumento para que autoridades e pessoas que jamais seriam alcançadas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então vamos olhar, né, isso com bons olhos. Né? Hoje a gente vive num país livre, um país tranquilo, onde a gente não tem esse problema de perseguição. Né? Mas isso já foi realidade de muitos e ainda é em outros países, em países onde há uma forte perseguição ao Evangelho. Tá? Ele destaca também o poder do Espírito Santo. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupadas antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Tá? Como que o Espírito Santo é importante na vida do discípulo? Tá? Ele que nos conduz, ele que nos dá discernimento daquilo que é certo e que é errado, e também nos ajuda a nos portarmos nos momentos mais difíceis da nossa vida cristã, que é o momento onde a gente está sendo perseguido, atacado, humilhado. Tá? Então, o Espírito Santo é fundamental nessa hora. Então, eu acredito que talvez a gente não passe por uma perseguição como muitos passaram, como os primeiros apóstolos passaram, tá? Mas se a gente passar por uma situação difícil, uma situação constrangedora, uma situação crítica, não se preocupe com o que você vai falar. Na hora, Deus vai te dar, pelo poder do Espírito Santo, tudo aquilo que você falar diante de alguém que seja importante, diante de alguém que seja uma autoridade, diante daquele que está te perseguindo, te humilhando. Eu acredito que no trabalho, às vezes dentro da família, a gente também sofre perseguições, muito, mas muito diferente, muito distante desse tipo de perseguição que os nossos irmãos lá da igreja primitiva sofreram. Mas de fato é um tipo de perseguição. Às vezes nós somos humilhados, a gente somos caçoados, às vezes nós somos desprezados nos ambientes onde nós vivemos, caminhamos. Pessoal, mas até nesses ambientes a gente pode pedir a sabedoria de Deus e Ele nos dá a palavra certa. Sabe aquela palavra que toca no coração da pessoa que está nos afligindo ali, da pessoa que está nos humilhando?
Então isso é muito importante, tá? Use muito o poder do Espírito Santo, que é um grande presente que Jesus nos deixou, tá? Perseguição aos discípulos. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos. Os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo, tá? Então é uma realidade, né? Quantas pessoas aí que você conhece, ou até mesmo você, que quando se converteu teve bastante barreira, bastante obstáculo. Eu tive, né? Tinha um tio meu que é extremamente religioso, muito bom, coração bom, mas a esposa dele é muito mais religiosa ainda, então foi bastante complicado no começo, né? Mas Deus deu graça, hoje a gente tem um bom relacionamento, não tivemos problema, né? Graças a Deus hoje vivemos na época da paz, mas naquela época de Jesus as pessoas entregavam aos outros. Imagine lá na Coreia do Norte se alguém é evangelizado e quer contar isso para sua família. Muito provavelmente ele pode ser entregue por um de seus próprios familiares para ser entregue ao Partido Comunista e ser morto. Eu já vi um filme recentemente mostrando um pouco dessas faces, né? Um filme baseado em fatos reais, mostrando lá que se mostrando o caso de um soldado que precisou matar o pai dele porque o pai dele tinha ouvido a mensagem do cristianismo e estava querendo adotar uma religião, e o comunismo não, é contra todo tipo de religião, e ele foi obrigado a matar o próprio pai, tá? Isso é recente, tá? Isso talvez faça aí, tenha passado aí 20, 30 anos, recente, nesse conflito entre as Coreias, tá? Então, um filme bem legal que eu não me lembro o nome para falar para vocês, mas existe, tá ok? Então, isso pode acontecer. O importante é que a gente fique firme independente disso, tá? Então, graças a Deus, nós vivemos um país livre. Talvez isso seja até um problema, porque as pessoas levam o evangelho de maneira muito avacalhada, né? Assim, sem o compromisso devido, tá? Mas talvez a gente não passe por uma situação tão crítica como essa, mas é fato, tá? Destruição do templo e de Jerusalém, tá? Isso marcaria o fim, tá? E agora assim, perto do Armagedon, da volta de Cristo, a questão da reconstrução do templo também pode ser um pivô. Mas vamos focar só na destruição. Lá em Mateus 13, 14 a 20, Jesus continuou e disse: Vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar, né? Aí coloca lá entre parênteses que o leitor entenda o que isso quer dizer, tá? Então, o que acontece? O templo ele foi destruído no ano de 70. Então, isso é história, isso já aconteceu, tá? Então, parte do que Jesus fala dos fins dos tempos já ocorreu e outras coisas ainda vão ocorrer. Mas a maioria do que Jesus falou já ocorreu, tanto é que ele fala, e não passará essa geração sem que vejam essas coisas. Ele está falando sobre a destruição do templo, tá? E ocorreu mesmo no ano 70, foi totalmente destruído Jerusalém, e o templo foi totalmente derrubado, tá? Só que durante essa questão da destruição do templo foi sacrificado uma porca, né, no altar. Isso é uma blasfêmia muito grande. Isso seria o grande terror, né, de alguém gentil ir lá e oferecer um sacrifício a um deus estranho, o sacrifício de um animal que o judeu tinha como proibido, tá? Então isso já ocorreu. E um sinal do fim dos tempos, né, de que realmente o final está pronto, é a reconstrução do templo em Jerusalém, tá? Lá na teologia, alguns professores viajam, né, com frequência lá para Jerusalém e dizem que todos os materiais para a reconstrução do templo já estão reservados. A área é logo atrás da mesquita, não é bem onde está aquela mesquita dourada. Os animais já estão sendo preparados já de longa linhagem, já que os animais, né, santificados para purificação lá do templo e tudo mais, o sumo sacerdote, enfim. Tudo está preparado, só está faltando algum sinal para começar. Agora, recentemente, a gente ouviu o Trump aí falando que reconhece Jerusalém como a capital, né, oficial de Israel, tá? Então, eu acredito que isso vai ser um fator político muito importante para dar início à reconstrução do templo, tá? Então, acho que a partir daí, logo, logo começa a contar aí o período da tribulação, né? Segundo alguns teólogos, o início da tribulação não se dará com a igreja sendo arrebatada, tá? Mas se dará com a assinatura do acordo de paz ali em Israel, tá? E alguma figura que será a figura do anticristo vai favorecer ou vai conseguir finalmente assinar um acordo de paz entre as nações ali com Israel, coisa que ninguém conseguiu fazer até agora, tá? Talvez a igreja seja arrebatada um pouco antes ou um pouco depois, mas o que vai marcar mesmo o início da grande tribulação dos 7 anos é essa assinatura do acordo de paz, tá? Mas esse não é o foco da nossa mensagem, ok? Então tá aí, né? Jesus continuou, vocês verão um grande terror no lugar onde não deveria estar, tá?
Outro ponto que Jesus aborda e enfatiza são os falsos messias e os falsos milagres, né? Ele diz assim: portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça, tá? Então, de fato, a gente tem visto aí grandes sinais nas TVs, tá? A gente sabe que muito ali daquelas curas, naqueles milagres, são teatrinhos, tá? Mas o mundo já viu grandes sinais, tá? E provavelmente o falso o profeta, né, e o anticristo, eles farão sinais que as pessoas ficarão balançadas, tá? Com relação ao seu poder, tá? Então lembre que Satanás tem um poder limitado, né? Mas ele tem um poder de enganar as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses pregadores famosos, tá? Com os sinais, as coisas que acontecem. Eu lembro que na época de Jesus, o pessoal achou que ele libertava as pessoas de demônios por meio de Beelzebub, que é o chefe dos demônios, né? E Jesus, ele faz um alerta muito importante. Fala, olha, qualquer pecado que se cometer contra o Filho de Deus, né, contra Jesus, poderá ser perdoado. Mas contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais vai ser perdoada. Tá? Então, às vezes, a gente fica meio balançado e esses falsos profetas, esses falsos pregadores, eles gostam de usar esse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pouco diferente, pessoal. Naquela época de Jesus, ele teve vários milagres messiânicos, muito claro que aquilo era o poder de Deus, tá? E hoje alguns milagres que a gente vê, eles são um pouco confusos e meio desconectos, né? Então, ou seja, tem uma pessoa que foi supostamente curada, mas logo em seguida tem uma mensagem sem pé nem cabeça, uma mensagem onde os caras buscam dinheiro, poder. Então ali fica claro que não é um poder absoluto do Espírito Santo como era na época de Jesus. Na época de Jesus não havia dúvidas, não havia dúvidas. Era um atrás do outro e era uma mensagem serena, de paz. Ele cumpria toda a palavra de Deus. O que a gente vê hoje em dia são milagres que chamam a atenção, mas não seguida de uma mensagem verdadeira, uma coisa confusa, uma coisa onde as pessoas entram e saem querendo coisas de Deus, tá? Então, tome cuidado, né, para não ser enganados até nessa abordagem, né? De que esses milagres aí são do Espírito Santo, se a gente falar que não é, a gente pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. É bem diferente um contexto, tá? Espero que eu tenha conseguido aí dar uma explanação para vocês, tá? Jesus também fala sobre a sua volta, né? Então, lá em Mateus 13, Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro, tá? Vamos ficar principalmente com essa parte de reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Esse é o momento do arrebatamento, tá? Aqui ele não está colocando bem numa ordem cronológica, tá? Mas enfim, vamos focar na questão assim de como será o arrebatamento, tá? Então Jesus virá nas nuvens e a gente se encontrará com ele nas nuvens. Primeiro, aqueles que já morreram ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Talvez a gente não vai ver eles saindo da sepultura, talvez eles vão aparecer nos céus, porque aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram salvos em Cristo, eles não estão na terra. Eles não estão no inferno, eles estão lá no seio de Abraão, lá no paraíso, que nem Jesus disse lá para um dos que estavam sendo crucificados com ele, que ainda hoje estaria com Jesus no paraíso, né? Ele disse pro ladrão, né? Ainda hoje você estará comigo no paraíso, tá? Então essas pessoas estão no paraíso, então elas vão sair dali e vão encontrar Jesus Cristo com o corpo glorificado nos céus e depois nós seremos elevados, tá? Como no piscar de olhos, num corpo diferente, num corpo glorificado, e vamos encontrar ele nos céus, tá? Então, quando Jesus Cristo subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando ele desaparecer ali pelas nuvens, né? E apareceram dois anjos e disseram, né? Viu? Por que vocês ficam aí olhando, né? Jesus Cristo, da mesma forma que subiu, ele vai descer. Então, da mesma forma que foi visto ele desaparecendo nos céus, ele vai reaparecer nos céus e a gente vai encontrá-lo. Mas note, pessoal, que o texto diz: reunirá os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Pessoal, é escolhido de Deus. Não é aquele
que fez uma oração aceitando Jesus Cristo, seu único Senhor e Salvador, e viveu uma vida comum, uma vida de qualquer jeito, e achou que porque fez uma oração e frequentou a igreja aos domingos, tá salvo e vai ser arrebatado. Pessoal, coisa muito mais séria, tá? Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, confessa Ele publicamente, passa pelo batismo, tudo isso é importante, tudo isso é a primeira etapa para você realmente começar uma vida cristã, né? Reconhecer o nosso pecado, reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço por ele, nos dá acesso e o direito deste perdão dos pecados e nos dá acesso, livre acesso ao Pai. Mas não para aí, a gente tem que viver como Jesus viveu. A gente tem que viver em obediência a Deus, como um filho obediente, como um filho fiel. E a mensagem é simples, a mensagem é que a gente tem que amar um ao outro, como Jesus Cristo nos amou, como a gente gostaria que nos amassem, a gente deve amar as pessoas. E muita gente não tem vivido uma vida de amor, tem vivido uma vida bastante egoísta, uma vida que busca os seus próprios interesses, tá? Então pode ser que muitos cristãos podem não ser arrebatados porque não foram escolhidos por Deus. Jesus, no outro texto, acredito que seja lá em Mateus 7, diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria de enfatizar nesse texto é isso, que os escolhidos de Deus. Então, que sejamos atentos, sábios, vigilantes, que a gente busque na palavra de Deus conhecer toda a vontade do Senhor, que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente abandone o pecado e seja vigilante no nosso dia a dia, para que a gente ande fielmente nos caminhos de Deus, que a gente realmente seja alguém que possa refletir a luz de Cristo, a vida de Cristo, e assim a gente seja escolhido, nós sejamos escolhidos para sermos arrebatados e levados para, para o céu, ok? Vigiar e estar preparado. Jesus dá uma ênfase lá em Mateus 13. Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem, fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será de tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando, tá? Então, pessoal, vamos vigiar, vamos ficar atento. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Tem muita gente que fica esperando a segunda chamada, como numa escola. Muitas pessoas levam o ano escolar empurrando com a barriga e chega lá no final, sabe que tem um período da recuperação, e lá ele dá um durinho danado e consegue lá a nota mínima para passar. O reino de Deus não é bem assim, tá? Então pode ser que Jesus não vai voltar nos próximos 40 anos. Pode ser. Mas quer dizer que eu vou viver esses 40 anos para ver Jesus? Pode ser que a minha vida seja interrompida amanhã por um acidente ou por qualquer fatalidade. O meu tempo acabou. O meu apocalipse começa a partir da minha morte. Então a gente não pode brincar, a gente tem que levar as coisas com muita seriedade. Então eu vejo muitas pessoas discutindo sobre o apocalipse, sobre a escatologia, como vai ser o fim, como se isso fosse muito importante. Quando a gente deveria, na verdade, estar discutindo como é a maneira certa de viver de acordo com a vontade de Deus. De que maneira que eu posso viver agradando a Deus fielmente? Será que a minha vida reflete a luz de Cristo? Reflete o cristianismo? Reflete a imagem de Cristo? Será que minha vida tem sido um bom testemunho? Será que o meu amor pelas pessoas tem sido um amor genuíno? Né? Será que eu sou alguém que Deus possa lá do céu falar: aqui está o meu filho amado, em quem tenho prazer? Acho que essa deveria ser as nossas discussões. Muitas vezes a gente gasta muito tempo discutindo questões teóricas ou questões teológicas, né? Principalmente sobre o fim dos tempos, como que vai acontecer isso, e a gente acaba esquecendo do mais importante, de descobrir como que é viver o cristianismo na sua essência. Ok, pessoal, então essa é a parte que eu quis separar sobre o fim dos tempos, tá? Do ponto de vista de Jesus, falando aos seus discípulos e sendo registrado no Evangelho segundo Marcos, tá? Eu acredito que no futuro a gente pode fazer um seminário sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, para a gente esclarecer, né, alguns pontos, né, e trazer um pouco à luz algumas dúvidas que o povo tem, tá? Então vamos ver se a gente já planeja isso mais para o futuro, tá ok? Pessoal, espero que tenha sido bom, espero que tenha sido aproveitado, espero que essa abordagem de a gente fazer uma videoaula pode ser utilizado em pequenos cursos, em pequenas reflexões para o futuro,
como uma ferramenta de aproximar mais as pessoas, né? De agregar. Eu acredito que o presencial é muito mais importante, cria muito mais valor. A gente não vai abandonar os cursos presenciais, né? Da gente estar junto, congregando em família lá na igreja, tá? Mas pequenas reflexões a gente pode estar usando esse tipo de abordagem, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus dê muita graça para vocês, que o Espírito Santo os encha do seu poder, né, do poder do Espírito Santo, para que vocês se tornem verdadeiros discípulos de Cristo e possam ser grandes testemunhas. Que a paz do Senhor esteja conosco sempre, né, e que possamos viver a vida eterna todos juntos lá na graça do Senhor. E que a nossa vida não passe em vão nessa terra, mas que ela seja uma vida proveitosa, uma vida realmente que traga, uma vida que possa ser usada como instrumento de Deus para a salvação de muitos. Ok, pessoal? Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe grandemente. Amém?